deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem se pode contar. Portanto, dá sabedoria para que eu possa dar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria, inteligência, como ninguém antes teve, antes de você, e nem terá depois, mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida nova. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar em cima dessa palavra, Pai. Eu sei, Pai, que tem uma unção poderosa, Pai, tem uma grande revelação através dela. Então, que o Senhor possa dar liberdade para que o teu Espírito age no meio dessa igreja. Se tiver alguém, Senhor, com alguma resistência, com os ouvidos tapados, Pai, alguma barreira, algum impedimento, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberte essa pessoa agora para que ela possa receber essa palavra, Pai. Senhor, nós sabemos que é uma palavra poderosa, é uma semente, Pai, que dará um fruto. Então, que em nome de Jesus, nada, Pai, e nem ninguém, Pai, nenhuma força do mal, nada possa nos impedir de receber a porção que o Senhor tem para essa noite, para cada um de nós, Pai. Abra o nosso entendimento, nosso pensamento esteja tranquilo, em paz. Tira toda a preocupação, Pai, tira toda a resistência de não querer ouvir, e que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra penetre, desça ao coração e que sinta um efeito, Pai. Eu faço um pedido ousado para o Senhor, Pai, que não seja só no momento que nós vamos embora, mas que o Senhor possa operar milagres, Pai, ainda durante o decorrer deste culto, durante essa ministração, durante a ministração do louvor no final, da oração, que o Senhor possa curar pessoas, libertar pessoas através dessa palavra, Pai, que é semeada, porque eu não posso nada fazer, mas a tua palavra, Pai, ela é poderosa. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quando a gente olha para Salomão, as pessoas têm que falar, Salomão foi o homem mais rico, o Salomão foi o rei que governou, e conseguiu mais riqueza, e Salomão teve sabedoria, e Salomão isso, Salomão aquilo. Só que o que a gente acabou de ler é que Salomão, quando ele recebeu o reinado, o rei Davi, que era o pai dele, ele não sabia o que fazer. E a preocupação de Salomão era o quê? Como que eu vou cuidar desse povo que não é meu, é o povo de Deus? Então, quando nós colocamos a mão em algo para fazer, a gente entende que é alguém que pertence a Deus, é um irmão que pertence a Deus, ou são pessoas que pertencem a Deus, uma igreja, seja lá o que for. A gente precisa fazer da melhor forma possível para honrar a Deus, para fazer da forma que Ele quer, e não da forma que nós queremos. E no primeiro versículo, a palavra inicia dizendo que Deus apareceu para Salomão em um sonho, e nós não podemos afirmar se realmente era um sonho de estar dormindo, ou se Deus fez com que ele dormisse, para que Deus falasse com ele, para que Deus se revelasse a ele. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fez uma pergunta para Salomão. Ele disse assim, olha, o que você quer que eu lhe dê? Aleluia. Imagina se Deus chegar diante de nós e falasse assim, o que você quer que eu lhe dê? Lógico que no pensamento de algumas pessoas, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro. Às vezes nem é para ostentar que tem aquilo, às vezes é porque é uma necessidade. Salomão, ele poderia ter pedido o que ele quisesse, porque quando Deus fala assim para mim, para você, o que você quer que eu
Você tem que falar o que você quer. Mesmo que seja um bem material, peça esse bem material do Senhor, porque se Ele faz a pergunta para você, o que você quer que eu lhe dê? Deus é nosso Pai, é como um pai falando para o filho, o que você quer, meu filho? É como você levar assim, cada um de nós no supermercado e tem vários departamentos, várias prateleiras, várias coisas, e a nossa vida é assim, tem muitas coisas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, nós queremos ter, às vezes a condição financeira não permite, ou às vezes o nosso trabalho não permite, às vezes é um lugar que nós queremos ir e não temos a oportunidade. Peça para Deus, porque Ele é nosso Pai. E quando Ele fala, o que você quer que eu lhe dê com essa mão, é como se Ele estivesse falando para cada um de nós hoje, o que você quer que eu lhe dê? Se a gente entender que nós temos essa filiação com Deus, essa oportunidade de dizer, Senhor, o que nós queremos, nós vamos acessar isso, porque as coisas que vêm de Deus é tudo pela nossa fé. Aonde nós estamos estudando, fazendo o curso lá, a professora até falou, né, que ela, quando ela vai pedir algo para Deus, ela estava dando um exemplo, ela fala o que ela quer, às vezes ela quer um tênis, quer um sapato, ela vai na loja e determina e declara que é aquilo. Irmãos, as coisas com Deus é dessa forma. A gente tem que ter ousadia das coisas. Eu lembro que no ano retrasado a gente estava fazendo o evangelismo de rua, né? A gente faz um trabalho no inverno de pegar sopa, né? Pegar agasalho, os moradores de rua, a gente leva o violão, faz o louvor, declara uma palavra a hora. É um evangelismo junto com uma ação social. E daí quando a gente chegou ali na desembargadora, no finalzinho, lá perto da associação, tinha uma loja de moto, que vocês têm que ver na esquina. E tinha uma moça que estava com a gente, ela tinha uma moto. Eu falei assim para ela, essa moto é bonita, né? Porque tem uma dessa. E naquela época, eu já trabalhava para mim, só que assim, eu não tinha a condição financeira, né? Eu estava no início de trabalhar para mim mesmo, então eu não tinha condição financeira de comprar. E eu lembro que todas as vezes que eu fui adquirir um carro, alguma coisa, eu sempre ia lá e orava, minha mão no painel, do jeito que eu vou ver. E nesse dia a gente chegou nessa loja e tinha uma moto do jeito que ele, da cor, assim, bem de frente, com a vitrine, bem o vidro aqui, como se fosse, tivesse vendo aqui a para a bateria. Eu coloquei a mão no vidro e comecei a orar no meio da rua. Falei, Senhor sabe o que eu quero. Eu nem sei o que eu quero, mas eu tenho vontade dessa moto, eu acho bonita. Né? Eu queria passear com ela, né? Pegar a estrada para alguns lugares, eu queria isso e tal. Senhor, essa moto, eu quero, né? E todo mundo ficou assim, olha, ele é muito louco, né? Meio maluco. Inclusive, ele falou assim, filho, você é meio doidinho, né? E tal. Eu falei, mano, se for, né? Se Deus ouviu, se ele estiver pronto para me abençoar, ele vai fazer. Irmão, ele passou quase 2 anos. Eu sentei na mesa do cliente, no escritório dele, conversando com ele. Ele falou assim, tem serviço, tal. Aí daqui a pouco eu vi um recibo de uma moto, assim, né? Porque hoje o recibo é na folha de papel sulfite, que é a foto da moto, eu falei, olha, só que era em preto e branco, né? Eu falei, justamente é uma moto bonita, né? Daí eu falei, esse recibo em cima, guarda aí. Ele pegou o papel assim, ó, recibo assim, ó. Eu falei, você quer pegar? Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu acabei de pegar de um cliente também que me deu como parte de pagamento, e tem uma construtora essa parte. Eu falei assim, não dá, é muito caro. Ele falou assim, vai na casa da minha moto. Eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro mesmo, eu vou. Ele falou assim, ó, vai lá, se você gostar da moto, você paga do jeito que você puder, paga o serviço. Quando você fizer um serviço para mim, tira 30% do serviço, vai pagando, não vou essa moto, não vou usar a moto, vai lá ver a moto. Eu fui na casa dele, só que eu já fui para buscar. Eu falei, não vou só ver, vou buscar. Só que eu não estava entendendo daquela oração que eu tinha feito lá atrás e pedindo para Deus aquilo. Daí quando eu cheguei lá, na casa dele, fui embora com a moto, cheguei em casa, daí eu caí no meu filho e falou assim, pai, o senhor viu um chaveiro da moto? Eu vi, um cordãozinho vermelho, assim, moto na loja, só que não tinha
Então você acredita, irmãos? Não, eu creio que era quando eu falei, é ela, glória a Deus, olha como eu estava despercebido com aquilo. E daí, quando eu preparava a palavra e pensava, né, a respeito disso, eu vi que durante esse tempo que eu estava esperando essa morte lá, que eu nem, na verdade, estava esperando e não estava, porque a nossa fé, ela às vezes é um momento e a gente está esquecendo aquele pedido. Eu lembro que eu nunca deixei de fazer a obra nesse percurso. Eu lembro que eu continuei honrando a Deus, cuidando do que era de Deus, caminhando, e veio problemas, eu não me abalei, veio dificuldade, eu não me abalei, veio mudanças nas nossas vidas, mas continuando fazendo aquele trabalho, porque talvez se eu parasse de honrar a Deus, será que Deus me honraria? Ele faria aquilo, porque como um pai, ele pergunta para o filho, o que você quer? Se o filho for um filho desobediente, e tiver as coisas de qualquer jeito para ele vai segurar um pouco mais. Porque vai falar, uma hora, se você começar a obedecer, eu te dou. E Salomão, quando Deus pergunta para ele o que ele quer, ele de imediato não responde, porque ele ainda estava analisando tudo aquilo que estava acontecendo. E a palavra de Deus, no Evangelho de João 16, 24, diz assim: até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Às vezes nós ficamos analisando o que nós precisamos, o que tem que fazer, se é um recurso ou se é algum problema que a gente está na nossa vida. A gente fica analisando, só que não pede para Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que ainda não recebemos porque nós não pedimos. E às vezes é uma coisa boa que você precisa e parece tão fácil, mas tem alguma coisa que te impede de conseguir aquilo. Mas é porque não recebe, porque você não pede para Deus. Então você agarre isso que você está escutando hoje, e a partir de amanhã, se as mulheres têm uma sandália, meu Deus, eu quero aquela sandália branca, preta, a cor que for, do jeito que for, e declara que você quer, pede para Ele. Na medida que você estiver com o seu Pai, Ele vai te dar. Às vezes você precisa de coisas simples e você não consegue, porque às vezes você não tem pedido, e as causas impossíveis pode pedir também, porque Ele é o Deus impossível, amém? E quando nós vamos para o versículo 6, Salomão ele começa a apontar as qualidades do pai dele, de Davi. Irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu imagino, mas eu acho que Salomão já era até sábio e não sabia. A sabedoria estava dentro dele, ele não sabia. Por quê? Porque quando Deus pergunta para Salomão o que ele queria, Salomão fala assim: Senhor, meu pai era bom, era fiel, meu pai era isso. Ele começa a mostrar as qualidades, no versículo 6 ele começa a mostrar as qualidades de Davi, e ele fala assim: o Senhor, como você fala para o Senhor, é soberano, esse povo é todo do Senhor, é o Senhor que está acima de tudo isso aqui que nós estamos conversando aqui nesse sonho. E quando Salomão ele reconhece por isso, um pouco mais abaixo, ele vai dizer assim: e é pelo seu amor por meu pai, Davi, que eu ainda continuo reinando e estou nesse trono. O que Salomão está dizendo? Ele fala assim: ó, Deus amou Davi. A palavra de Deus diz que Davi tinha o coração segundo de Deus. E Deus ele amou Davi, e ele instituiu aquele povo, colocou nas mãos de Davi, para Davi reinar, cuidar, e Davi conseguiu por muito tempo cuidar. E quando Davi morreu, Salomão continuou reinando, assumiu o trono. Só que Salomão ele reconhecia que não era pelas forças dele, nem pela qualidade dele, nem porque ele merecia. Ele fala assim: pelo teu amor, pelo meu pai, eu assumi esse trono. E a gente precisa declarar isso na nossa vida, que é pelo amor de Deus em nossas vidas que nós estamos em certas posições. É pelo amor de Deus em nossas vidas e não pela nossa qualidade, não por aquilo que nós somos ou deixamos de ser. Porque o ser humano, infelizmente, ele falha, ele erra, mas Deus
Ele prospera, Ele nos coloca em posições que jamais imaginamos que iríamos estar. E Salomão fala isso para Deus, e Deus esperando o pedido. Só que Salomão foi inteligente, por quê? Porque ele começou a falar as qualidades, ele começou a reconhecer quem era Deus, a reconhecer quem era Deus. Quando você fala assim: o Senhor é soberano, meu pai foi um grande rei, quem sou eu? Um menino jovem. Algumas versões da Bíblia falam que ele fala assim: eu não sei nem entrar e nem sair. É como se Salomão não pudesse nem chegar no lugar e se apresentar para as pessoas, não sabia como sair daquele lugar, irmãos. Só que ele reconheceu isso, teve humildade diante de Deus. E os dias de hoje nós olhamos, às vezes, tanta soberba no meio do povo, né? Tanto nariz em pé no meio do povo, porque eu estou nessa posição. Às vezes não fez esforço nenhum para estar naquela posição. É pelo amor de Deus, às vezes por alguém que esteve antes de você lá, que Deus precisa que continue a obra. No medo de Salomão, porque Salomão ia cuidar do povo de Deus. E Salomão não sabia como cuidar do povo. Salomão entendeu que ele era só uma peça no projeto de Deus, naquilo que Deus iria fazer. Então Salomão ele começa a agir com humildade diante de Deus. Fala: Senhor, o Senhor é soberano, meu pai foi um grande rei, quem sou eu? No versículo 7, Salomão ele fala para Deus que não sabe, né, como governar. Ele diz: Senhor, eu sou jovem, sou um menino, como que eu vou governar esse povo tão numeroso? E Deus, ele continua até os dias de hoje colocando coisas em nossas mãos. A gente precisa entender que aquilo que se trata relacionado à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, como o Diácono Miriam estava falando aqui, está sob o nosso governo. A nossa casa está sob o nosso governo. A nossa vida, os nossos filhos, está sob o nosso governo. E às vezes nós saímos governando as coisas de qualquer maneira. A palavra de Deus em Lucas 14:28 tem uma parábola lá que diz que se nós formos edificar algo, fazer uma construção, nós vamos sentarmos antes para calcular o gasto e nós não conseguimos terminar, nós passamos vergonha. Da mesma forma, a mesma palavra, um pouco abaixo, fala que se nós formos para a guerra, né, contra 1000 soldados, com 300, será que nós vamos vencer essa guerra? Então, se nós não estamos sabendo como governar, como administrar, nós estamos deixando de honrar a Deus, cuidando do nosso lar, da nossa vida, da nossa família, daquilo que Deus colocou na nossa mão para governar. E o que nós temos que fazer? Ter humildade, como Salomão teve, de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sei como fazer. Não sei como fazer. E Deus, quando ouve um filho, fala assim: Senhor, eu não sei como fazer, Ele vai te ensinar a fazer. O seu filho, quando ele foi aprender a andar de bicicleta, você vê a bicicleta na mão dele, você andando, não. Para que ele aprendesse, você foi lá e ensinou. E na nossa vida é assim, sempre tem alguém ensinando. Só que chega um determinado tempo na nossa vida que nós estamos governando, é nós que estamos ensinando. Então nós não podemos ensinar de qualquer maneira, não podemos governar e fazer, porque senão nós acabamos desonrando aquilo que Deus colocou na nossa mão, ao invés de honrar. Amém? No versículo 8, Salomão, ele mesmo sendo constituído rei, olha o versículo 8, diz assim: ó, o teu servo está no meio do povo que elegeste. Está falando dele, fala assim: Senhor, eu estou no meio do seu povo, o Senhor elegeu, e o povo é grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem ver o tamanho da humildade de Salomão quando ele fala isso para Deus, porque
Salomão ele tinha acabado de se tornar rei. E um rei, ele governa sobre o povo que está no reinado dele. Só que quando ele chega diante de Deus, ele fala assim: Senhor, eu sou teu servo, eu estou no meio do teu povo, não é o meu povo. Ele poderia questionar: não, eu sou o rei, este é o meu povo, essa é a minha nação, é dele. Não, Senhor, este é o teu povo. Então a gente vê Salomão, antes de fazer o pedido do Senhor, se colocando no lugar dele. Isso se chama humildade, irmãos. Você quer honrar alguém de alguma forma, honrar a Deus, se você não tiver humildade para reconhecer que existem pessoas, que existem situações, que existem lugares que vão ter pessoas acima de você, você não vai conseguir honrar ninguém. Você precisa entender que você tem que ter humildade para reconhecer que você é menos que alguém, ou menos que alguma situação. Não no quesito de, aquele é melhor, não. Tem lugares que tem situações que vão ter pessoas que vão estar acima de você. E se você quer honrar a Deus, você precisa ter a humildade de reconhecer isso e se colocar naquela posição. Então, quando nós vemos descendo essa palavra, nós vemos que Salomão, ele estava agindo em humildade e inteligência. Por isso que eu falo que ele já era sábio, só não sabia. Porque ele começa a ver, claro, que Deus é soberano, que o pai dele era bom, era filho, era isso. E ele fala que ele não sabe cuidar do povo. E ele fala para o Senhor: não, esse povo não é meu, o povo é seu. E quando nós chegamos no versículo 9, depois que ele apresenta toda a humildade e fala tudo o que ele tem que falar para Deus e reconhece a soberania de Deus, ele vai e faz o pedido para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele pede sabedoria, Deus gostou do pedido dele. A pergunta é: será que Deus tem gostado dos pedidos que nós temos feito para Ele? Às vezes nós fazemos um pedido até para fazer a obra, um pedido até para honrar alguém, mas será que é a necessidade daquele momento? Por que Salomão pediu sabedoria naquele momento? Porque não precisava de riqueza. Ele já era rico, já era próspero. Ele herdou aquilo que o pai dele deixou para ele. Não pense você que você é pobre, você é rico, você é próspero, porque Jesus já conquistou uma herança para nós. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então nós já temos algo na mão assim como Salomão tinha. E qual que era a necessidade do momento? Era sabedoria para governar o povo, para cuidar do povo, porque Salomão, ele não sabia como lidar com aquilo. E a palavra de Deus, em Tiago 4, em diante, vai dizer assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Em outras versões, essa palavra vai dizer que todos os maus pensamentos já estão em nós. Nós não podemos deixar ele aflorar para fora. Amém? É aquela luta da carne contra o espírito contra a carne, e os nossos pensamentos e tudo mais. Então, já está em nós. Versículo 2: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem consegui-las, brigam, lutam, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. A gente fica perdendo tempo pedindo coisas para outras pessoas, tentando buscar, lutando, brigando, falando: eu vou conseguir, fazendo planos, mas não pede para Deus. Às vezes, Deus quer te presentear com algo, mas você não pede para Ele. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Você pede coisas a fim de fazê-las aos seus próprios prazeres.
Irmão, Salomão, ele poderia ter pedido muitas coisas para Deus. E por que ele pediu sabedoria? Porque ele entendia que não era por ele, pelo privilégio dele, que aquele povo estava sob as mãos dele, pelo cuidado dele. E a necessidade do momento era cuidar do povo. E quando Deus dá algo na sua mão, você cuidar, não tem como passar a bola para alguém. Não tem como eu chegar aqui e falar, pastor, olha, o senhor cuide disso para mim, porque não, Deus deu para você. E tudo que você precisa, você vai encontrar nele. Se é sabedoria para governar, pede para ele. Se é o recurso para fazer, pede para ele. Se você precisa disso, pede para ele. Se isso daqui, pede para ele. Pede para ele, mas peça bem. Porque nós acabamos de ler no Tiago, se nós pedimos mal para os nossos prazeres, nós não vamos receber. O carro que você pede para passar na frente do seu vizinho, para fazer inveja, você não vai receber. Mas o carro que você pede para você trazer sua família para a igreja, para você ter um tempo de qualidade, no fim de semana poder participar de eventos fora, levar os irmãos, ou passear com a sua família, num bom restaurante, ir para um sítio com a chácara para a praia, você vai receber, porque você honra a Deus quando cuida da sua família. Você só recebe aquilo que agrada a Deus. Deus fica feliz quando Salomão pede sabedoria. Aleluia. Não pense que não dizer nada esta passagem. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Era isso que Salomão estava apresentando: humildade diante de Deus. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem suas mãos pecaminosas, limpem seu coração. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas e choros, sua alegria e tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Essa palavra tem muito a ver com o que Salomão estava passando naquele momento, porque diz: fiquem tristes, humilhem-se, chorem, coloquem-se diante do Senhor. Salomão está fazendo isso diante do Senhor, falando: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, como eu vou honrar o Senhor se eu ainda sou jovem, eu não consigo cuidar desse povo que é seu. E às vezes nós deixamos de nos colocar diante do Senhor como verdadeiramente nós somos. Às vezes tem um pecado que eu preciso tirar da minha vida, eu me coloco diante do Senhor para pedir algo para Ele, e eu sei que o impedimento de eu não estar conseguindo algo é porque eu sei que eu pratico aquele pecado, mas eu não falo do Senhor. E a palavra está dizendo: se coloque diante dele, chore, grita, se humilha diante de Deus, fala para Deus o que está acontecendo, que Ele vai te colocar numa posição de honra. Amém? Mateus 6 diz assim, no versículo 33: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas estas coisas. Quando nós colocamos diante de Deus, em primeiro lugar, Ele, como Salomão fez, e diz: Senhor, o Senhor é soberano, meu Pai era isso, eu não sou nada, Pai, mas eu quero cuidar daquilo que é do Senhor, então me dá sabedoria. Salomão estava colocando a vontade de Deus à frente, não os desejos dele, que ele poderia pedir qualquer coisa. Deus não se ele peça qualquer coisa. Ele poderia falar assim: Senhor, eu quero ainda mais riqueza. Mas ele não pediu isso, ele pediu sabedoria. Um pouco mais abaixo, nós continuamos no versículo 11 em diante, diz assim: disse Deus, por quando pediste essas coisas, não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediu para
te entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediu te dei, assim riquezas como glórias, e não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus ele gostou tanto da humildade de Salomão, e do pedido de Salomão, ele falou assim: esse cara ele está disposto a cuidar do que é meu, ele quer me honrar. E quando eu falo cuidar, irmãos, é da família, é do seu trabalho, é de tudo que você for fazer, você honra a Deus quando você está fazendo. E a palavra diz que Salomão pediu a sabedoria, mas Deus acrescentou na vida dele riqueza, acrescentou os dias de vida dele, e disse que antes dele ninguém pediu isso. Olha só como isso é poderoso. Ninguém antes dele, nem o rei, tinha pedido isso para ele. Os reis pediram para que vencessem a batalha, os reis pediram para que Deus fosse à frente, mas Salomão, ele pediu sabedoria apenas para cuidar daquilo que não era dele, era de Deus. Então não adianta querer ficar inventando moda para cuidar das coisas. Deus já criou tudo. Deus já nos deu a herança de tudo, já colocou em nossas mãos tudo. Nós só precisamos ter sabedoria para cuidar. Não adianta querer mudar o que ele não estava, que Deus já fez do jeito que ele queria fazer. Nós já sabemos aonde a nossa vida vai terminar. Ou é na eternidade com ele, ou é na eternidade, você sabe aonde. Então nós precisamos entender que nós honramos a Deus quando nós fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Mateus 25, 23 diz o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Irmãos, talvez a nossa humildade que pareça pouco, ela para Deus vale muito. Às vezes, quando a gente fala de humildade, parece ser algo tão pequeno, né? Eu estou falando de humildade não nas ações, estou falando de humildade de pobreza, não. Porque eu creio que ninguém aqui é pobre. Nós somos filhos de Deus. E quando a gente fala de humildade nas nossas ações, no nosso pensamento, no nosso caráter, parece que é pouco, mas para Deus é muito. Essa palavra de Mateus, ela fala sobre a passagem dos talentos, né? Que o Senhor deu uma quantidade para um, uma quantidade para outro, uma quantidade para outro. E somente um dos servos conseguiu pegar aquilo e fazer aquilo render alguma coisa. Ele foi lá e granjeou, né? Diz a palavra de Deus, ele negociou e conseguiu mais talentos do Senhor dele. E quando Salomão ele assume o reinado, e ele pede sabedoria do Senhor para cuidar, para continuar aquilo que o pai dele já estava fazendo. E o que Deus faz? Deus vai crescendo. Deus começa a dar mais riqueza para ele. Enquanto Jesus ele conta essa parábola dos talentos, ele estava querendo falar não só naquele tempo, mas falar também no dia de hoje. A pergunta é: o que nós temos feito com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Será que nós guardamos por medo do que possa acontecer? Será que nós não estamos fazendo nada daquilo? Será que nós estamos continuando a obra que Deus quer que nós venhamos continuar? Se Deus colocou o seu marido na sua mão, a sua esposa na sua mão, é para que você cuide deles. Se Deus colocou os seus filhos, se Deus te colocou em um lugar, numa posição, é para que você cuide. Quando nós falamos do ambiente de igreja, se Deus te levantou para algo, se Deus colocou algo na
como Salomão continuou, e ele enriqueceu, ele prosperou. E quando ele prospera, e quando ele faz aquilo que agrada a Deus, ele está honrando a Deus. Se nós queremos honrar a Deus, nós vamos poder ficar guardando aquilo que Deus nos deu. Tem irmão que às vezes deu uma palavra, escuta aquela palavra, ou sabe daquela palavra, e sabe que o irmão do lado, ou o vizinho, alguém, se ouvir aquela palavra, vai ter uma libertação, um despertar de mente, mas guarda aquela palavra. Irmãos, é simples assim. É uma palavra, um versículo, que pode mudar a vida de uma pessoa, a história, decidir sobre a salvação de uma pessoa. E todos são povo de Deus. Eles só não sabem muitos que são, mas eles são o povo de Deus. A humildade de Salomão foi a chave para que ele recebesse a sabedoria. E a sabedoria é a ferramenta para ele governar de forma que honrasse a Deus. Então olha para você ver como Salomão ele era já uma pessoa inteligente. Ele montou todo aquele contexto antes de pedir com humildade, pediu a sabedoria e chegou no objetivo que queria. Deus vai te dar ferramentas para você governar. Quantos creem que Deus já te deu vai dar ferramenta? Quando eu falo ferramenta, irmão, vai dar um alicate, uma chave de grifo, um martelo, não. Deus ele vai te dar direcionamento. Ele vai te direcionar, e aquele direcionamento que você vai ter vai ser a forma que você vai conseguir alcançar o objetivo que Deus quer alcançar. Deus às vezes vai te dar um talento, para você usar esse talento, ou Deus ele vai te mostrar uma situação para que você seja a pessoa que vai resolver. Você vai falar com o Salomão, Senhor, mas eu não sei como fazer isso. Essa é para Deus sabedoria. Senhor, então me dê sabedoria, já que o Senhor quer que eu entre naquele lar que está todo destruído, a família está destruída, os problemas estão para todo lado, pipocando igual guerra lá em Israel. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, me dar sabedoria para entrar lá e honrar o Senhor. Lembra da palavra lá, de sentar e tal lá, se nós conseguimos vir naquela guerra contra 1.000 contra 300? É a minha situação, senta, não vá de qualquer maneira, não governe de qualquer maneira, não faça de qualquer maneira, porque você desonra a Deus se você fracassar. Se você fracassar, você desonra a Deus, mas quando você escuta o Senhor, pede para Ele e vai no direcionamento dele, você honra a Ele. Amém? A pergunta é agora, já estou finalizando, quero que o louvor suba aqui. Aonde nós entramos em toda essa história de Salomão? Agora é uma cereja do bolo. Vocês entenderam aqui? Entenderam, em nome de Jesus, que Salomão teve humildade diante do Senhor. Salomão reconheceu que Deus era soberano. Ele alcançou graça no Senhor porque ele fez um bom pedido. Só que ele fez tudo isso, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Ele fez tudo isso simplesmente para conseguir cuidar do que o Pai deixou. Aleluia, irmãos. O Pai nos deixou algo. O Pai nos deixou algo para cuidar. A palavra de Deus em Romanos, eu quero ler essa palavra em Romanos 8. Presta muita atenção. Eu acredito que todos aqui já ouviram sobre a história de Cristo, de que Cristo fez na cruz, o porquê que ele fez, e que o véu foi rasgado, e nós temos acesso ao Pai direto. E a palavra de Romanos 8, no versículo 17, ela vai dizer assim, o mesmo, vamos no 16 em diante, 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Se você já aceitou Jesus Cristo,
Cristo declarou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é filho de Deus. Quando você levanta a mão do Senhor e fala assim, Senhor, entrega a minha vida para ti, está falando assim, olha, não importa até onde eu cheguei, não importa a posição onde eu estou, não importa mais nada. Talvez eu não seja ninguém, mas eu entrego a minha vida para o Senhor, faz dela o que o Senhor quiser. Eu sou teu filho, porque o Senhor vai cuidar de mim. Amém? Então, quando você aceita Jesus, é isso. Você aceita estar sob os cuidados de um Pai que te ama. Agora vem a melhor parte que é aceita Cristo. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha só. Assim como Salomão herdou todo o reinado e foi levantado para cuidar do povo de Deus, nós que somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Irmãos, algumas pessoas ainda não conseguem entender isso. Eu vou explicar de uma forma rápida, fácil e objetiva para você. Tem um herdeiro e o co-herdeiro. Se eu sou de uma família que tem 2 irmãos, eu sou o co-herdeiro do meu irmão. Quando a minha mãe faleceu, meu pai faleceu, se tivesse alguma coisa para a gente receber como herança, eu era herdeiro dos meus pais e co-herdeiro do meu irmão. Então, quando fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, tem pessoas que acham que nós estamos nos engrandecendo ou que nós estamos querendo ser além daquilo que nós somos, mas não. Nós somos irmãos de Cristo, nós somos co-herdeiros dele. Tudo que Cristo tem por direito, nós também temos. É a palavra que vai nos dizer que sou eu. Então, assim como Salomão teve acesso a toda a riqueza de Davi, nós temos acesso a toda a riqueza de Deus junto com Cristo. E se é certo que Ele padece para que também com Ele sejamos glorificados. Se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. O que a palavra está dizendo? O sofrimento que nós vivemos aqui é normal, irmãos. Qual Jesus ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo sofreu, quem somos nós para questionar os nossos sofrimentos? Mas quando nós sofremos por amor à palavra dele, quando nós tiramos um dia para meditar na palavra dele, é um sacrifício. Quando nós tiramos um dia para fazer a obra dele, ou quando nós sofremos piadas, ou quando nós sofremos algo desse tipo, que parece que é uma afronta, glória a Deus por isso, porque nós estamos dentro da palavra. Nós estamos padecendo com ele, porque junto com ele nós seremos glorificados. Eu lembro quando eu me converti, eu aceitei a Cristo, eu vim de uma vida toda destruída. De uma vida onde as pessoas olharam para nós. Aleluia! Oh, Senhor, trabalhos. As pessoas olharam para mim, irmãos. As pessoas falam assim, esse não tem jeito. Usando droga como uma pessoa descontrolada, uma família destruída, os meus filhos pequenos, eu não tinha como governar a minha casa, mas um dia eu descobri que eu tinha um pai que me amava. Oh, aleluia! E quando me coloquei diante dele, eu não fiquei família, eu não fiquei conversinha, eu não fiquei tentando dar volta, ele me conhecia. Eu falei, Senhor, eu sou esse homem miserável, viciado, traficante, destruindo, não só destruindo a minha vida, mas destruindo a vida das pessoas. Eu não sei o que fazer, Senhor. E naquele momento, assim como Salomão, o Senhor se atendeu ao pedido dele, eu creio que Deus se atendeu ao meu pedido. Ele falou assim, você pediu bem, eu gostei do seu pedido. Aleluia, eu gostei do seu pedido. E por aí por diante, irmão, você acha que a luta acabou? Não. Jesus transformou a vida, sofreu afrontas, piadas, pessoas dizendo que eu não conseguiria, eu errei, eu caí, eu levantei, mas eu não parei, porque era preciso e continua sendo preciso que eu venha padecer para que eu seja glorificado com Cristo. Não basta só aceitar a Cristo e querer viver uma vida só de bênção, ter só de glória para governar a sua vida para que ela seja abençoada. E quando você vive uma vida abençoada,
E hoje os meus filhos do altar, a minha família do altar, a minha família fazendo a obra, porque eu fiz igual contigo. Então não deixe essa noite passar despercebida. Deus quer te usar para que você venha honrar Ele, cuidando daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu quero dizer outra palavra para você que se encontra em João 1,12. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem o direito de se tornar filho. Então, quando você tem acesso a tudo que é do seu Pai, o seu Pai soberano, que está acima de toda autoridade, de todo advogado, de juiz de Deus, eu olho para ele e digo, da mesma forma que eu olho para todos vocês. Porque a autoridade que tem neste ambiente, ela não vale nada, a não ser de Cristo. Ele é soberano sobre todos nós. Nós temos uma igreja, nós temos um pastor, nós temos descendo sobre a igreja, mas a autoridade sobre as nossas vidas aqui é Cristo. E diante dessa autoridade, diante dessa palavra, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Se você ainda não levantou sua mão para Cristo, não aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero que você levante essa mão nessa noite. Não deixe passar despercebido, porque Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para governar, para ter acesso à herança, ter acesso a ser herdeiro com Cristo, ter acesso a herdar a eternidade, irmãos. Isso é muito sério. Oh, aleluia. Irmãos, não fica preocupado se seus amigos vão dizer algo a seu respeito. Não fica preocupado